E fique com a gente, porque o programa hoje tá uma delícia. Sabe por quê? Sabe quem tá aí? Aquela aula, gente. Estão preparados para a aula? Já vai pegando caderno, caneta, porque hoje a gente vai anotar muita coisa. Mas o mais importante é prestar atenção. Quando a gente fala em dieta, tem tanta coisa que pode influenciar essa perda de peso, até mesmo a reeducação alimentar. Mas tem um item chave e importantíssimo: saber usar os carboidratos. Porque os carboidratos têm índice glicêmico. Quer entender melhor essa história? É claro, quem vai contar tudo pra gente hoje é o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral. Seja bem-vindo. Obrigado, Boa tarde, doutor. Boa tarde. Que bom que já é segunda-feira de novo, que você voltou, que é muito bom. A gente vai aprender muito hoje. Tomara. Quando a gente conversou para sugerir esse assunto, né? Depois de muitas ideias que você quer apresentar no programa, que ao longo das segundas a gente vai apresentar, eu achei que era o momento da gente falar do carboidrato. É verdade. Porque é impressionante como a gente acaba escorregando em coisas muito simples por desconhecer essa parte do carboidrato, né? É verdade. Então, queria que você começasse por aí, contando pra gente o que são os carboidratos e por que eles influenciam tanto na nossa dieta. Então vamos lá, Carol. Os carboidratos são fundamentais para gerar para a gente um combustível que a célula precisa o tempo inteiro para sobreviver, que é a glicose. Que as maiores fontes de glicose são os carboidratos. Certo. Então eles devem fazer parte da nossa dieta, devem, até porque a gente precisa de energia para sobreviver. Certo. Né? Então, no momento em que você tem o livre-arbítrio, né, de escolher o carboidrato que você quer, você pode ter escolhas muito mais interessantes que podem otimizar o seu metabolismo e até evitar um ganho de peso exagerado. Tá. Ou você pode ter uma escolha mais não tão pensada e gerar uma facilidade maior em ganhar peso. Certo. Então, o que a ciência hoje tem de conclusão sobre os carboidratos? Eles podem e devem fazer parte do plano alimentar. Então, tirar não é uma boa ideia. Pode tirar por um tempo curto, você pode fazer uma dieta sem carboidrato por alguns dias para estimular um pouquinho a perda de peso, mas não é prudente que ela continue por muito tempo. E tem algumas restrições. O que eu vou falar hoje, eu acho que vale para a maioria das pessoas, tá? Aqui eu não tô, vamos considerar um pouquinho atletas que precisam de carboidrato numa quantidade maior. Eu vou falar mais na frente de alto índice glicêmico, até importante para quem faz atividade física. Mas de um modo geral, como é que funciona a questão metabólica? Eu trouxe uma imagem. Vamos colocar, que eu não sei se a produção pode colocar pra gente dar uma olhada. É, na verdade, um quadro que vai explicar o que acontece. Olha lá. Ali eu tô... toda vez que a gente ingere carboidrato, Carol, de imediato existe a liberação de um hormônio chamado insulina. Tá? Certo. Por que é importante a ação da insulina? A insulina ela é importante para pegar a glicose que esse carboidrato te deu e destiná-la para algum lugar. Então a gente precisa de glicose o tempo inteiro, sem parar, nas nossas células. Principalmente as células do músculo, que são as que mais gastam energia, onde a gente está movimentando durante o dia, né? Enquanto você está em atividade. Então essa glicose só vai entrar para as células com a ação da insulina. Então eu trouxe ali uma pessoa se alimentando. A insulina é liberada pelo pâncreas, que é um órgãozinho que está verde ali. Não sabia que era no pâncreas. E uma vez na corrente circulatória, a glicose, o que a insulina vai fazer? A insulina vai destinar naquele quadrinho da direita embaixo, uma setinha amarela. Tô vendo. Então ali é para onde a insulina vai jogar essa glicose. Para queimar o tempo inteiro e rápido, nos músculos e em todas as células do corpo, tá? Não só músculo. Eu dei como exemplo o músculo, que é o órgão que mais gasta energia, juntamente com o cérebro. Eles não sobrevivem nem por segundo sem glicose. Energia. Somente o cérebro. O músculo ainda tem uma reserva. Então, vamos lá. Um pouquinho dessa glicose, que não vai ser queimada naquele momento, o que o corpo faz? Ele precisa estocar um pouquinho para momentos de privação, quando você não está comendo. Então você vai comer, depois vai ficar horas para comer de novo. Nesse estado, entre as refeições, é que o corpo humano tem que ter uma reserva de glicose para não deixar a glicose ficar tão baixa no sangue. Porque senão a gente desmaiaria, teria hipoglicemia. Certo. Então o que a insulina faz? Que é isso então que acontece quando a pessoa tem hipoglicemia. Exatamente. Entendi. Então o que a insulina faz? Reserva glicose em pequenos saquinhos, tá? Imaginar que a glicose fosse um saquinho de açúcar. No supermercado não tem aqueles fardos com vários saquinhos dentro? Sim. Então aquilo ali para o corpo humano também é interessante. Se cria uma reserva chamada glicogênio, que são saquinhos de glicose estocados, e coloca um pouco no músculo também, para ele depois
se faltar um pouco de glicose, ele ter como sobreviver. E vai um pouquinho para o fígado também. Tá. Esses estoques de glicogênio duram pouco tempo, Carol. Eles só nos dão um equilíbrio na glicose, quando está faltando no sangue, por algumas horas. Por exemplo, quando você está dormindo à noite, durante todo o seu jejum do sono, quem mantém os níveis de glicose no sangue, você não tem hipoglicemia quando está dormindo, são esses estoques de glicogênio. Quando você está também fazendo atividade física, que precisa um pouquinho mais, você tem essas reservas de glicogênio. Entendi. Só que se essas reservas, que não se somar toda essa reserva de glicogênio no corpo, não passa de 1 quilo e pouco. Até 700 gramas o corpo consegue reservar desse glicogênio. Tá. Se passar do ponto, Carol, e ainda continuar persistindo muita glicose no sangue, para onde vai esse estoque para queimar aí muito depois? O corpo tem que estocar para momentos de privação de dias. Aí entra a gordura corporal. A insulina pega uma moléculazinha chamada glicerol, que vem da glicose, pega 3 moléculazinhas chamada ácido graxo, que vem da gordura que a gente comeu, e monta uma molécula chamada triglicérides e manda para dentro das células de gordura, para os adipócitos. Certo, então a gente vai fazer isso quando a quantidade já estiver esgotada. Já estiver exagerada. Se você já... exagerada. Você tem glicose que já está lá no músculo, já estão nas suas células trabalhando. E sobrou mais. Já tem o glicogênio para queimar daqui a pouquinho. Ainda está sobrando glicose, esse excesso vai para as células de gordura. Entendi. E por isso que a gente engorda. Forma então o triglicérides. Triglicérides, que é uma fonte de gordura. Que é o que a gente faz exame e identifica. Os triglicérides moram dentro das nossas células de gordura. E são fontes que nos deixam a gente falecer porque não come em um dia. Greve de fome não mata ninguém em 24 horas. Greve de fome só mata alguém depois de um bom tempo, por desnutrição. Porque a gente tem essa reserva de gordura. A reserva de gordura é para bem depois. O glicogênio para daqui a pouco e a glicose para agora, para o movimento que eu estou fazendo agora. Entendi. Então, quando a gente consome em excesso a quantidade de energia, de açúcar desses alimentos que são os carboidratos. Perfeito. Eles vão para a célula de gordura. Também, parte delas. É um lugar que não é necessário que... É necessário para a gente sobreviver, né? Nós mamíferos reservamos esse estoque para sobrevivência, sim. Mas não deveria ser exagerado. Entendi. Ninguém precisa estocar mais do que uma quantidade X. E quem destina tudo isso é a insulina. Então, o que a ciência entendeu? Depois de uma refeição que você escolhe o teu carboidrato, se esse carboidrato for digerido e absorvido muito rápido, a insulina vai ser liberada de maneira muito intensa, tá? E ela vai começar a destinar toda essa energia. Então, o excesso de insulina pós-refeição também predispõe ao aumento da gordura dentro das células de gordura, por excesso. Então, o que a gente pode fazer? Qual carboidrato é absorvido mais lento, mais devagar e libera menos insulina, e quais os que fazem ao contrário, são absorvidos muito rápidos e liberam insulina excessivamente. E se passou a chamar essa capacidade dos carboidratos nessa questão, classificando o carboidrato por um número chamado índice glicêmico dos carboidratos, que é um número que varia de 1 a um pouco mais de 100, 120 é o máximo, 110. O que esse número significa? Quanto maior for o índice, mais esse carboidrato estimula a insulina. Menos interessante ele é para quem não quer ter muita reserva. De gordura, principalmente. Os carboidratos com índice glicêmico acima de 70, de 70 para mais, são considerados altos índices glicêmicos. De 55 a 69, médio índice glicêmico. De 55 para baixo, baixo índice glicêmico. Os carboidratos de alto índice glicêmico não são problemáticos pós-atividade física, onde você esgotou suas reservas de glicogênio, porque você teve que ter uma energia extra para fazer a sua atividade física, e depois o corpo tem que recompor isso aí, para você não deixar de ter essa reserva para uma atividade futura, para uma ginástica futura. Mas consumir um carboidrato de alto índice glicêmico num pós-treino? Pós-treino não tem problema. Não tem problema. Para quem gasta no treino, tá, Carol? Não tô falando aquela corridinha de 5 minutos na esteira, não. Não, é uma atividade de 40 física, minutos. onde envolve, às vezes, também um pouco de esforço de musculação, de aeróbica, né? Também, esteira. O de alto glicêmico não tem problema. Agora, eu imagino que isso é uma exceção, né, Carol? Quem são os que fazem atividade física no Brasil? Tem uma estatística bem preocupante. Tem uma estatística? Que 20%, no máximo 30% dos brasileiros estão fazendo atividade física. 70% está sedentário. 70% não? Então, do que eu vou falar aqui, provavelmente vai servir para a maioria. Quem está gordinho,
sedentário, preste atenção na questão do índice glicêmico, que vocês podem ter uma dica muito interessante. E o resultado vai ser bem melhor, né? Bem melhor. Então, vou fazer o seguinte, doutor, eu vou dar um recadinho, já volto. Tá. Que aí a gente vai começar a apresentar, então, os alimentos com baixo índice glicêmico. Eu queria que você contasse também daqui a pouquinho o que acontece no organismo de uma pessoa que tem diabetes. Perfeito. Que isso também pode ser um impasse para quem precisa perder peso, até porque já está com problemas mais sérios de saúde, né? Entendi. Então, já volto. Um minutinho, porque estávamos falando com o Dr. Roberto Navarro um assunto importantíssimo. Para potencializar a sua dieta, você tem que conhecer os carboidratos, entender um pouquinho o índice glicêmico dos carboidratos, que foi isso que o Dr. Roberto Navarro explicou. O que acontece no nosso organismo quando a gente ingere um carboidrato. E aí eu deixei a seguinte questão. No corpo de uma pessoa que tem diabetes, como funciona o organismo de uma pessoa que tem diabetes quando ela consome o carboidrato? O diabético, Carol, o primeiro passo para chegar ao diabetes é um quadro chamado resistência à insulina, que é por uma liberação constante e excessiva de insulina, frequentemente, que pode predispor a pessoa a ter um ganho de peso. Estou falando do diabético do tipo 2, tá, Carol? Que é aquele que hoje é o que mais está frequente. São os adultos que estão ficando gordinhos, aumentam a barriga. Esse excesso de gordura que eu falei que a insulina joga nos tecidos de gordura, se acumularem na barriga, na região abdominal, e isso extrapolar uma certa quantidade, passa a ser formado um grupo de substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, que vão dificultar a insulina a acoplar nos receptores que tem que estar livres nas células. Entendi. Então a insulina ela, tem que pegar a glicose, acoplar em receptor e jogar para dentro da célula. O que é a resistência à insulina? Quando esse receptor está fechado e a insulina não consegue acoplar. Se não consegue acoplar, para onde vai essa glicose? Vai ficar circulando no sangue. Aí você vai medir o seu exame de sangue, vai estar lá uma glicose acima de 120, acima de 130, aí você já é um diabético. Entendi. Agora, no início da resistência à insulina, Carol, que a sua glicose ainda está normal, mas a sua insulina está alta no teu sangue, isso os exames detectam, que isso a gente chama de resistência à insulina, inicialmente, é reversível. Se você perder peso, diminuir circunferência abdominal, passar a escolher seus alimentos com mais critério, é reversível. Você consegue evitar o diabetes. Então tem muita gente que está com um quadro de diabetes, porém é reversível. Na fase de resistência à insulina, ou que a gente chama de pré-diabetes, ele ainda está com a sua glicose no sangue, ok, mas a insulina já não está conseguindo cumprir o teu papel. Com o tempo, se perseverar essa resistência à insulina, aí sim ele se torna um diabético verdadeiro. Sobe não só a insulina, como a glicose também. Que interessante. E isso a gente pode evitar com hábitos, atividade física. O que mais ajuda a diminuir a resistência à insulina é a atividade física. Exercício, né? Peso saudável, atividade física, e a escolha correta dos alimentos também. Então, a gente vai começar a falar agora dos alimentos com baixo índice glicêmico, mas chegaram algumas perguntinhas no Twitter e eu achei essa pergunta muito legal. É da Anenha Kitty. Aninha, um beijo pra você. Meu sonho é engravidar, porém não consigo porque tenho ovários policísticos e resistência à insulina. Qual o melhor alimento para diminuir? Então vai entrar no nosso assunto de agora. É uma coisa que tá ligada à outra, né? A gente vai falar de ovários policísticos amanhã, né? Mas eu acho que o assunto da alimentação também acaba interferindo, né? O ovário policístico desencadeia também resistência à insulina, por isso que ela falou. Ela tem que evitar os carboidratos de alto índice glicêmico, que a gente vai falar já daqui a pouquinho. Então tem que evitar, né? Tem, comer uma quantidade pequena, aí tem que ver o nível de atividade física dela, tudo, mas de qualquer forma os carboidratos com baixo e médio índice glicêmico diminuem a quantidade da insulina no teu sangue, evitam uma liberação excessiva. O segredo é liberar menos insulina, Carol, uma quantidade que seja pontual, para que destine esse combustível e que depois você gaste esse combustível. Você tem que estocar uma energia para depois e consumir depois. Esse depois entra a atividade física. Quem faz, consome suas reservas de glicogênio. Entendi. Não é só gordura que a gente queima na atividade física. Não. A glicose. A glicose é fundamental, Carol. A glicose, sem a glicose, nosso corpo não funciona. Por isso que o carboidrato tem que existir. Nós estamos errando na escolha. Na dieta ocidental, a gente passou a ingerir muitos açúcares doces refinados. É isso que está trazendo problema. Mas o carboidrato em si, ele é um alimento saudável, se colhê-los em quantidades adequadas. Quanto cada um precisa é individual. Os carboidratos de baixo índice glicêmico... estão aqui, vamos lá. São aqueles que a digestão é mais lenta, a absorção é um pouquinho mais devagar. Certo. Então, por exemplo, os vegetais folhosos, né? Tem aqui alface, temos aqui alguns legumes. A cenoura é baixa? A cenoura tem baixo índice glicêmico ou até médio quando crua. Uma dica interessante, Carol. Legal. O alimento cru,
sempre tem um índice glicêmico menor em relação ao seu similar cozido. Então, a cenoura cozida facilita o processo de digestão. Ele já vai com parcialmente o cozimento quebra as moléculas de glicose com mais facilidade. Então, o corpo não precisa entrar nesse processo. Então, a cenoura cozida tem um índice glicêmico um pouco maior, mas mesmo assim chega a ser médio, não chega a ser alto o índice glicêmico. Eu tinha essa dúvida, eu sempre achei que a cenoura tinha um índice glicêmico. Por exemplo, uma fruta, a laranja, que está aqui, tá, que tem índice glicêmico médio, ó. A laranja, ela tá aqui, ó. Laranja. Só laranja. Então, só laranja. Sem ser o suco, só laranja. A laranja em si, ela é uma fruta de índice glicêmico médio, tá? Mas o suco da laranja que eu coloquei aqui do lado, tá, torna o índice glicêmico maior, porque você tem um volume maior da laranja. Tá? E quando você chupa a laranja e mastiga um pouco do bagaço, a fibra que acompanha a fruta sempre faz a absorção ser mais lenta, Carol. Entendi. Então, comer a fruta com a casca, uma maçã, por exemplo, é mais interessante do que tomar o suco da maçã. Entendi. Então, a fibra presente no alimento, todos os alimentos que eu vou mostrar aqui são fontes generosas de fibras, sempre interessante para diminuir a velocidade da absorção do carboidrato. Entendi. Fibra é sempre importante. Então, tá tudo relacionado também à maneira que a gente vai consumir esses legumes e as frutas. Sim, os crus. O suco sempre vai ter um índice glicêmico mais alto. Sempre mais alto, sem dúvida, sempre mais alto, comparado com a fruta em si isolada. Então, vou fazer o seguinte, doutor. Paramos nessa primeira parte. Tá. Vamos retomar. Daqui a pouquinho, doutor Roberto Navarro volta com índice glicêmico dos alimentos, os baixos, os médios e os mais altos. As dúvidas, eu vi que chegaram várias dúvidas aqui no meu Twitter, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. E conversar também como a gente pode colocar, doutor, na nossa dieta quando a gente acabar escorregando, Temos dias aí que a gente acaba escorregando um pouquinho, final de semana, por exemplo. Verdade. Se tem alguma dica que pode melhorar esse índice glicêmico quando nós comemos uma massinha, por exemplo, uma massa recheada, uma massa refinada, ou quando a gente come um docinho. Tá bom? Vamos Combinado? Daqui a pouquinho, então, você volta com essa. Um agradecimento muito legal, doutor Roberto Navarro, que é o Twitter dele. Agora o doutor Roberto tem um Twitter para falar com a gente também ao vivo, que é o @ClínicaRoberto. Quer entrar em contato com ele, você pode conversar pelo Twitter também, @ClínicaRoberto. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre esses alimentos. Obrigada pelo nosso primeiro momento, até daqui a pouquinho. Obrigado a você.